Vamos falar de previsões para a semana do Carnaval. Eu estou aqui com o super time de astrologia do Personária, Vanessa Tuleski e a Nayara Tomaino, e a gente vai falar das previsões para essa semana de folia, né, gente? Se você quer acompanhar esse spoiler da semana e as dicas para viver da melhor forma, conforme a astrologia, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque tem programa de previsões toda semana e você vai receber um aviso sempre que a gente lançar o novo vídeo. Então, Vanessa, já conta para a gente o nosso tão amado, esperado, torcendo para ser bom, spoiler da semana. Estou vestido de feriado ou de festa, o que você quiser. Pessoal, um clima ali de fantasia, de poder talvez sair dessa realidade mais maçante. Eu estou animada com esse feriado, hein? Oba, então vamos lá. Quais são os 3 temas dessa semana, Vanessa? Se liga no jogo de cintura, você é fogo e eu sou paixão e lua nova de carnaval. E antes da gente começar, quero te convidar a ver o seu horóscopo personalizado do Personário, que você vai olhar lá a área da vida que você está com Vênus. Olha só, o planeta do amor, hein, gente? Vai ter dicas especiais. Essa Vênus está aí prometendo para essa semana. Então, quero te convidar a ver o trânsito de Vênus e você vai indicar aqui para a gente qual a casa, qual a área da vida que você está com Vênus no seu horóscopo personalizado. Vou te ensinar como é que você vê isso agora. Então, você vai entrar na sua página do horóscopo personalizado, do Personário, e aqui na lateral, onde tem a sua lista de todas as tendências astrológicas para o seu momento, você vai procurar o trânsito aqui de Vênus na casa. Então, você vai procurar esse trânsito e ler esse conteúdo para entender que área da vida é essa que você vai estar com Vênus aí causando e acontecendo no Carnaval. Agora que você já sabe a área da vida que você está com Vênus, comenta aqui com a gente, que a nossa equipe quer continuar essa conversa com você, e anota aí para você aproveitar as dicas também da Vanessa e da Nay. Vamos começar? Já tô curiosa. Só esse jogo de cintura que você tem que me contar logo. Já começa aí contando que fiquei um pouquinho tensa com o jogo de cintura, mas o resto eu acho que tá prometendo aí. Vamos lá. Esse se liga no jogo de cintura vai ser necessário porque Mercúrio, o planeta do dia a dia, do trânsito, dos deslocamentos, vai estar aí numa tensão com Urano, tá? Numa quadratura. Então, o que a gente pode esperar? Realmente o trânsito não vai estar fácil, várias interrupções, imprevistos, problemas com corrente elétrica, isso é muito uraniano. Então, aquelas cidades que normalmente no carnaval ficam sobrecarregadas, podem esperar aí variações de energia, algumas coisas vão furar aí o planejamento. Você é para um lugar, vai ter que ir para outro, aquele lugar para o qual você ia vai fechar ou vai ter alguma coisa. Agora, a gente vai ter também o Mercúrio em um bom aspecto com Marte a partir dessa segunda-feira. Esse Mercúrio no bom aspecto com Marte dá uma rapidez aí para você mudar o plano, para você ir para outro lugar. É um aspecto de inteligência, de esperteza e, vamos dizer assim, de uma certa agilidade aí na mente e nas palavras. Aliás, falando em palavras, tomar um certo cuidado nesse Mercúrio com Urano, para que as palavras não saiam aí de uma forma imprevisível e até brusca. Vão rolar polêmicas, tá? A gente vai ver polêmicas, notícias agitadas. Então, é por isso que a gente vai ter que ter jogo de cintura. Nai, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, o desfile das escolas de samba pega bem esse aspecto aí das confusões. Você imagina que vai ter questão para chegar, ou escola que vai atrasar, alguma coisa assim? Faz sentido? Carol, acho que é interessante a gente até pensar que podem haver, sim, acidentes, imprevistos, aquela pessoa que não comparece. Eu acho que nesse carnaval as escolas de samba deveriam contratar alguém que entende de astrologia para auxiliá-los para conseguir se preparar, né? E quando a gente fala ali de um Mercúrio em Aquário, pode ser muito sobre essas questões, principalmente por causa do Urano, né, que a Vanessa colocou, da tecnologia, mas quando a gente pensa no Urano em Touro, pode ser sobre as coisas materiais, né? Então, aquela fantasia que rasga, aquele carro alegórico que não está ali funcionando bem. E nas nossas vidas, claro, né? Sobre as nossas ferramentas, essas coisas que a gente traz, além de todos esses imprevistos,
a gente vai ter que pensar muito em quanto as nossas ideias são viáveis, tá, Carol? Porque o Mercúrio, ele fala sobre essa mente expansiva, e o Urano traz a irreverência, ideias até meio que geniais, mas o perigo é a gente pensar numa coisa, assim, muito incrível, e que é impossível de ser colocado em prática, né? Às vezes até no carnaval a gente tem ali uma ideia grandiosa para algum desfile, só que a coisa não vai, talvez, pode não funcionar. O Mercúrio com Urano também pode ser a gente mudando de ideia toda hora. Foliões que vão para blocos vão querer ir para um bloco, depois vão querer ir para o outro, depois vão querer voltar para o primeiro. A gente vai estar um pouco inconstante, né, nesses dias. E dá aqui uma certa agitação mental também, tá? Uma cabeça inquieta, pensando mil coisas, né? Para quem tiver naquele feriado em casa, vai ser feriado aí de maratonar. Não temos aí uma cabecinha calma, não, tá? Cabecinha agitada. Pessoal, e como a gente tem aqui um Mercúrio em Aquário, né, que fala dessa mente mais acelerada, as coisas vêm para a gente muito rápido, né, e esse Marte em Gêmeos, que fala dessa comunicação, o Mercúrio em Aquário, ele fala do coletivo, então a gente tem essa questão abrangente das pessoas, desses desencontros da mente que está ali no coletivo, mas a atitude do Marte em Gêmeos é mesmo fazer mil coisas ao mesmo tempo, querer estar em mil lugares ao mesmo tempo. Então, sim, é uma coisa abrangente, que fala ali sobre multidões, então esses desafios podem ficar um pouquinho mais complicadinhos mesmo. A gente pode esperar por esses dias, em grandes cidades, um carnaval bem agitado, tá? E que vai mexer bastante com o trânsito. Então, não vai ser fácil de chamar aplicativo, conectar, porque vai estar com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? E muita notícia também, muita coisa rolando. Pelo menos parado e tedioso não vai ser. Quando você fala notícia, Vanessa, notícias sobre o carnaval ou outras coisas que, além de tudo, a gente está tendo que acompanhar acontecimentos, é nesse sentido? Pode ser sobre o carnaval, polêmicas, babados, como a gente brinca, coisa acontecendo, mas também ao redor aí do mundo, né? Porque é carnaval no Brasil, mas o mundo não para, né? Então, vai ter muita notícia pipocando de interrupções de trânsito, e como a Nay bem lembrou também, tomar muito cuidado com acidente. Então, quem estiver ali em deslocamento, dirigindo, prestar mais atenção, porque a gente pode ter, inclusive, notícias de acidentes acontecendo por esses dias. E aí, Vanessa, acho que já podemos ir para o nosso segundo tema da semana, que eu gostei, hein, desse tema. Você é fogo e eu sou paixão. É um tema abrasivo, intenso, né? E que combina com o carnaval. Até a quarta-feira de cinzas, Vênus vai estar no bom aspecto com Plutão. Isso faz a gente se entregar ao que a gente estiver fazendo. A gente quer se divertir, só para usar uma palavra. E na segunda-feira, Vênus vai entrar em Áries. E quanta energia vai se ter aí para se divertir. Além de tudo, a gente sai de uma pegada mais romântica, né, de Vênus em Peixes, e carnaval tem muito isso, né, amor de carnaval, e a gente entra num amor aqui mais carnal, mais ariano, né, mais assim, pegação, química, né, o Áries é a atitude. Então aqui tem uma energia de querer desfrutar das coisas, muito pique. Não é um carnaval com energia em baixa, energia em alta, e vontade de fazer as coisas, de se expressar, que é Vênus em Áries. E vamos colocar, assim, um pouquinho menos de paciência também, tá? A gente tem um toque aqui de impaciência com Mercúrio, com Urano e Vênus em Áries. Então, não é momento de pegar no pé de ninguém, digamos assim, cobrar da paciência e tolerância do outro. A Vênus em Áries tem um pouco assim, olha, se der, eu vou estar em tal lugar, tá? Se não der, a gente se encontra depois. O Áries não gosta muito de grude, de ficar esperando demais. Então, não faça o seu amiguinho esperar, ou a sua parceria, os seus amigos, porque Vênus em Áries é muito independente, entendeu? Se você não chegou, eu faço a minha festa sozinho. Vou lá, conheço gente, entendeu? Essa pegada de independência também é muito ariana. Agora, nos casais, a gente pode ter aí algumas tretas, porque o Áries dá um pouco isso. Pode dar, às vezes, para algumas pessoas, um lado um pouco menos conciliador, um pouco mais egoísta, né? Ou então,
com esse toque de independência. Aí depende de como é que vai ser vivido. Para quem estiver em trilhas, na natureza, dá uma curtição muito grande disso e vontade de estar em atividade, tipo assim, maratonando cachoeiras, por assim dizer. E, Nay, a gente convidou as pessoas no início do programa a olharem a área da vida que elas estão com Vênus nesse momento que vai falar desse fogo e paixão e também dessa Vênus em Áries aí. Qual a dica que você dá para a pessoa que identificou ali a área da vida que Vênus está ativando? Carol, essa área pode nos trazer mais motivação. Ela pode ser uma área na qual a gente consegue enxergar que não precisa ficar esperando o outro, dependendo do outro, né? Às vezes eu quero cuidar da minha saúde, a Vênus entra ali na minha casa 6, e às vezes eu fico esperando, eu preciso encontrar tal profissional, eu preciso ter dinheiro para ter tal coisa, e às vezes a gente consegue ali, olha, eu vou fazer escolhas mais saudáveis, né? A gente fazer coisas para a gente. Eu tô aqui num relacionamento que eu quero trazer essa transformação, eu quero começar a ter essa conversa, e aí aquele chamado para que você consiga agir sem ficar esperando o outro, ter um pouquinho mais de motivação, mas é claro, a gente tem um pouquinho de cuidado com a falta de paciência, a gente pode ter uma certa vontade de ver os frutos daqueles nossos investimentos ali muito rápido, e é importante a gente lembrar que, né, o apressado come verde, então a gente tem que esperar mesmo o tempo ali das coisas, às vezes a gente falar alguma coisa com as pessoas que estão ali envolvidas naquela área com uma certa falta de paciência, né, e tentar fazer pausas, encontrar um momento ali de descanso, porque quando a gente está falando de Áries, já é uma área da nossa vida que pode ser agitada, e ali entrar Vênus, a gente começa a ter um prazer, né, na agitação, só que isso pode trazer um cansaço mental e físico, então tentar fazer ali pequenas pausas durante o nosso dia. Isso é importante, né? Porque tem gente que chega... Eu era assim, eu chegava no final do carnaval e ficava doente também, né? Porque eu curtia tanto. Todo final de carnaval eu estava doente. Então, pra vocês não ficarem doentes no final do carnaval, gente. Faz essas pausas, cuida também, como a Nay falou. É uma boa dica, Carol, porque ou você fica doente, ou bebeu demais, os excessos, né? São coisas desse posicionamento, ou até gastou demais, tá? Às vezes você não fica doente, você fica pobre. Então vamos lá, vai nesse nosso terceiro tema da semana. Estou ansiosa aí porque essa lua nova vai contar não só dessa semana, mas você sempre fala que a lua nova marca um período aí, né? Pois é, uma lua nova que começa no carnaval, na segunda-feira, no dia 20, uma lua nova em Peixes. Só que o que acontece? No mapa da lua nova para Brasília, este Sol e essa lua estão saindo de uma conjunção com Saturno, em Aquário, e estão na casa 2. Casa 2 é uma casa material. É curioso que o Peixes tem um lado, vamos colocar assim, intuitivo, vamos dizer assim, mais para essa pegada que nem é tão material, mas a gente vai ter um foco material nesse mês, ao mesmo tempo lidando com um aspecto de realidade, o que eu vou fazer, como é que eu vou colocar a minha energia para realizar metas, porque essa parte do dinheiro vai ser um tema predominante até a próxima lua nova, que vai acontecer no dia 21 de março. Como é que eu quero realizar os meus sonhos? Sonho é uma coisa muito pisciana, e o carnaval puxa muito essa atmosfera de sonho. Mas o que é sonho e o que eu vou, digamos assim, trazer para o real? Será que vai ser só sonho mesmo? Ou essas ideias que estão aparecendo podem ser convertidas aí em projetos que rendam frutos, tá? E uma outra coisa que chama atenção nessa lua nova, falando aí em termos coletivos, é que Plutão está ali conjunto ascendente Aquário. Temos um mês aí que podem acontecer algumas coisas difíceis. Pode não ser no carnaval, mas isso pode, digamos assim, em algum momento deste período de um mês, se revelar. Vai ter alguma coisa tensa deste mês aí também, vocês podem esperar, é previsão, é astrologia. Nay, a gente já tinha falado até nas previsões, Vanessa tinha trazido, Alexei também nas previsões anuais, que na previsão, né, de 2023, que março era um mês tenso. Como é que você está vendo essa lua nova conversando com essa tendência aí para março também? Eu acho que um dos principais desafios que a gente vai enfrentar, Carol, às vezes pode ser uma confusão,
uma certa instabilidade quando a gente fala dessa área financeira, porque, né, e por conta do que a Vanessa falou, a gente vai ter essa lua nova que está ali na casa 2, que fala sobre o PIB, a produção mesmo, né, do país. E quando a gente fala de peixes, é exatamente o que a Vanessa falou, ele não é um signo que fala sobre coisas materiais, tá? Então, pode ser a necessidade da gente voltar as finanças para empatia, para as pessoas que precisam, né, para dar ali algum auxílio, mas uma tonalidade muito comum são os erros e as confusões nos gastos, tá? E por que vai ser importante a gente pensar nisso? Tanto essa lua quanto esse sol, a gente fala que estão no astrologuês dispostos, né, representados pelo Júpiter em Áries. Então, se eu não tiver com as finanças muito organizadas e está agindo orientado por um Júpiter que às vezes é impulsivo, que pode gastar em picos, que às vezes pode ter uma dívida e aumentar, né? O Júpiter em Áries, ele faz as coisas muito de repente. Então, com essa impulsividade, eu acho que principalmente esse foco aí nas finanças e organizar e não deixar as coisas se espalhar demais vai ser importantíssimo. E, Vanessa, a gente pode esperar, então, flutuações de bolsa, alguma queda mais significativa, uma alta muito significativa do dólar, alguma coisa que deu assim um impacto financeiro, ou uma coisa mais gradativa ao longo do mês? Nesse mapa de lua nova, Vênus está se afastando de Netuno, mas esse aspecto ainda está presente. É como se aqui a gente constatasse mais a falta de algo, a falta de dinheiro, e como o Sol e a Lua estão em peixes conjunto com Saturno, como a Nay falou, um esforço. Gente, temos que pegar esse dinheiro e usar bem, porque o dinheiro estava disperso, o dinheiro bagunçado. Então, eu não vejo tanto em questão de oscilação, mas de você lidar com onde houve escoamentos financeiros e como é que você vai regrar. Sempre que a gente tem uma presença forte de Saturno, tem que regrar, e Plutão, num ascendente, numa posição tão destacada, ele vai realmente revelar o que não está bom. Olha, isso aqui não está legal. O Plutão, ele mostra o que está ali, digamos assim, debaixo do pano, que não está legal e que se revela. A última vez que aconteceu isso foi na lua nova, se não me engano, de dezembro, e a gente teve várias tensões no país no decorrer das semanas, tá? Então, novamente, a gente tem o Plutão aqui, não temos um período fácil, vai rolar alguma coisa, vai estourar alguma coisa. Mas a parte financeira, como falou a Nayara, a gente tem uma questão aqui de como é que a gente lida com a pobreza, como é que a gente lida com a falta, com a degradação, porque a gente ainda está vivendo um pós-pandemia, não é? Pós-pandemia ainda com um pouco de endemia, né? Não sei como classificar esse momento de saúde, mas a gente está vivendo isso e ainda tem um processo de recuperação em curso, e isso é um dos temas que perpassa essa lua nova. Quer dizer, então, Nay, é o seguinte, aproveita o carnaval, porque depois vai chegar a conta, é isso aí? Aproveita bem, não gasta demais, porque quando você acordar no início do ano, você vai falar, gente, que agora eu tenho que pagar um bando de conta aqui, e me acabei no feriadão, seja em viagem, seja, né, na folia, então, assim, é para segurar, porque a conta vai chegar no final do carnaval, é isso? É isso, cara. É para aproveitar, mas para aproveitar com o máximo de organização possível, né? Nesse dia que a gente entra na fase da lua nova, a Vênus ainda vai estar em peixes, mas logo depois ela já vai mudar ali para Áries, né? Então, a gente tem essa marcação desse período que pode, a gente tá com uma atitude meio confusa ali nos gastos, e isso reverbera nos próximos 30 dias, a gente adiciona essa energia ali da Vênus em Áries. Então, eu acho que a Vênus em Áries tem essa coisa do eu vou pensar em mim, então, esse prazer, esse gasto, que eu mereço tanto isso, mas o mais interessante vai ser a gente voltar ali a todo momento, a gente só gastar o que a gente tem certeza mesmo que pode, né? Agora, por um lado, tem um equilíbrio que pode ser interessante, porque a Vênus em Áries tem esse foco muito no eu, né? Pode ter uma coisa meio autoritária, impulsiva,
E essa energia pisciana, a gente precisa lembrar sempre dos impactos do que a gente faz no todo, né? Dá ali um equilíbrio entre empatia e egoísmo, né? A gente vai precisar atender a essas duas tendências. E esse mapa de lua nova, como vocês bem deixaram ali nas entrelinhas, claro, né? Ele tem um pouco a ver com o momento de fuga e vamos voltar para a realidade. Se voltar para a realidade, tem um pouco aqui nesse mapa. Então, tomar cuidado com o que a gente vai fazer no carnaval de forma excessiva, amores de carnaval, excesso de carnaval, porque é uma época de muita bebida. Quando a gente fala do lado sombra de Peixes, de Netuno, a gente pode falar de substâncias, tá? E do que essas substâncias fazem em termos de alterar comportamentos, né? E como você bem falou, Carol, vai vir a conta, tá? Então, na hora de fazer as coisas, pense um pouquinho, vou colocar assim, naquilo que for possível, né? O momento aí que você dá uma refreada. Essa refreada é uma sugestão de Saturno que está próximo da Lua Nova. Curtir aquela história, né? Batida, mais importante, as pessoas esquecem, é curtir com moderação, né? Usar camisinha, né? Eu pensei nisso, Carol. A conta pode vir 9 meses depois, né? Isso. Doenças infecciosas também, tá? Sexualmente transmissíveis, tudo tão forte. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Então, vai parecer muito ingênuo, mas não vai ser tão ingênuo quando a gente tem Plutão na história, não tem nada de ingenuidade. E Netuno, pertinho da Vênus também, né, Vanessa? Netuno, ele é um planeta que transmite, então, boa observação. Voltando, vamos curtir com moderação, se protege, combina com alguém para ser, sabe, um amigo, uma amiga, te avisar que você está exagerando, de repente, na bebida. Toma água entre um drink e outro. Dá para a gente curtir, dá para a gente se divertir sem precisar exagerar. Dá para se divertir muito sem precisar exagerar. Então, tomem cuidado. Então, essas foram as previsões da semana de carnaval, hein, gente? Curtam, aproveitem com cuidado, com moderação, mas aproveitem, porque a conta vai chegar, a lua nova vem para lembrar a gente que o ano começou. Já comenta aqui com a gente qual é a área da vida que você está com Vênus, com a casa astrológica, que a nossa equipe quer dar outras dicas para você. E também aproveita e acompanha a Nay e a Vanessa nas redes sociais. Eu destaquei o @ delas aqui nas redes sociais, que elas vão continuar dando várias outras dicas de astrologia. E, é claro, se inscreve aqui no canal e ative as notificações, que toda semana tem vídeo novo e você recebe o aviso sempre que a gente lançar uma nova previsão. Eu te vejo na próxima. Até lá!